Bom, tema do nosso grupo é o Campeonato Brasileiro, mais especificamente das edições de 2007 a 2023, que é quando a gente teve uma maior informatização dos dados do futebol, e também a partir de 2003 o futebol, o campeonato se adequou mais, 2003 não, 2006, o futebol se adequou mais ao formato que a gente vê hoje, com a quantidade de times necessária. A gente tem como perguntas aqui se existe um padrão entre as temporadas de meses com maior número de gols, qual foi a média de pontos obtidos por cada time nas edições do Campeonato Brasileiro e qual é a melhor estratégia para ficar entre os classificados para a Libertadores, marcar mais gols ou sofrer menos, e se há diferença entre o aproveitamento dentro de casa dos grandes times de Minas e do Rio Grande do Sul no período apresentado. Bom, então vamos começar falando das perguntas já. Falando um pouco da pergunta sobre existe um padrão entre as temporadas de meses com maior número de gols? A gente começou analisando os dados que a gente tem no dataset. A gente viu que a gente tem meses com pouquíssimos dados, em comparação com outros. E a gente sabe que isso é por conta do campeonato, que normalmente é disputado durante o meio do ano e não no fim e começo do ano. Então a gente limpou os dados, retirando os dados desses meses. Então, para começar a entender o efeito das variáveis dependentes na resposta, a gente setou como total de gols e média de gols por partida as variáveis dependentes para gerar a resposta de números de jogos por mês. Com isso, a gente gerou gráficos e a correlação, a gente encontrou uma correlação muito forte entre o total de gols e o número de jogos, mas a gente não encontrou uma correlação alta entre a média de gols por partida e o número de jogos. Então a gente fez também um teste de hipótese para ver se a média de gols varia significativamente entre os meses do campeonato. A gente fez o teste de hipótese, gerou um gráfico e a gente percebeu que não existe uma diferença significativa entre os meses. E a gente rejeitou a hipótese nula de que as médias de gols por partida são iguais entre os meses. Então, a gente realizou também intervalos de confiança para verificar se tem um padrão nas médias de gols. E a gente fez um intervalo de confiança de 95% para cada mês. A gente gerou tanto o gráfico quanto a tabela com os números. E no fim, a gente encontrou que alguns meses realmente apresentam intervalos mais largos e analisando os intervalos de confiança com 95% de confiança, a gente revelou que existem variações significativas entre os meses realmente. Bom, eu vou falar aqui agora sobre a segunda pergunta, sobre a média de pontos obtidos por cada time nas edições do Campeonato Brasileiro. Essa pergunta tem como foco descobrir quais seriam os 20 melhores times, os 20 times mais relevantes do campeonato, mas também ela traz uma discussão sobre as abordagens que a gente pode ter para tirar essa média. Na primeira abordagem, foi definido que a gente ia trabalhar com zerando os pontos dos times que não estivessem na Série A. Dessa forma, a pontuação dos times decaía muito e saía um pouco do valor esperado da média para o campeonato. Você pode ver que, por exemplo, o Ceará ficava com 18 pontos, que é uma pontuação muito baixa para um time. Na outra abordagem, a gente optou por colocar apenas as temporadas que os times presenciaram na Série A, e isso aumentava muito a relevância dos times. Como a gente pode ver, os 20 times formados na Série A foram bem mais atuais com o que a gente vê hoje e bem mais relevantes também. Tiveram alguns pontos fora da curva, como o Barueri, por exemplo, mas de todas as formas, a segunda abordagem ela conseguiu demonstrar melhor essa relevância, apesar de não contrastar tanto assim quando um time não está na Série A. É, agora eu vou falar um pouco sobre a minha pergunta, que era qual o desempenho, como o desempenho dos times afeta a posição deles no campeonato e como esse desempenho pode classificar eles para Libertadores. A gente começou examinando as variáveis em relação à posição na tabela e a gente verificou se marcar mais ou menos gol é um fator decisivo para garantir uma boa classificação. A gente aplicou os testes de hipótese para confirmar se os times que terminam no topo apresentam médias
significativamente diferentes de gols marcados e sofridos em relação ao resto da tabela. E isso nos indicou que, embora fazer gol seja fundamental, é uma defesa sólida, ainda mais determinante para chegar ao pódio do campeonato. Depois, para aprofundar a análise, a gente desenvolveu um modelo de classificação usando regressão logística, e ele foi treinado para prever se um time que termina entre os três primeiros colocados, como prever um time que termina entre os três primeiros colocados. Os resultados mostraram uma boa precisão e reforçaram que, apesar do equilíbrio entre ataque e defesa ser importante, a defesa é ainda mais importante para conseguir classificar para a Libertadores. A gente chegou até a fazer a classificação do trabalho usando isso, e a gente percebeu que esse modelo ele foi bem preciso para determinar os times que se classificam para a Libertadores. Então eu vou falar aqui agora sobre a minha pergunta, que é se a diferença entre aproveitamento dentro de casa dos grandes times de Minas, que é Cruzeiro e Atlético, e do Rio Grande do Sul, que é Grêmio Internacional, porque se pegasse alguns outros times que têm menos participação, talvez ia ficar meio distinto, né? Eu preferi pegar os times que têm mais participação do campeonato, então Cruzeiro, Atlético e Grêmio Internacional. E então eu separei os dados entre os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. E aí coloquei, né, se teve vitória, empate ou derrota em cada, né, dentro de casa. E aí a gente tem esse gráfico que, né, só olhando o gráfico não dá para perceber se teve realmente uma diferença, quem que é melhor, porque tem às vezes Minas ganha, às vezes Rio Grande do Sul ganha. Né, então resolvi fazer um teste de hipótese em que, né, a hipótese nula é se os grupos não possuem diferença, né, e a hipótese que quer testar é se os grupos possuem diferença no aproveitamento. Então, a partir disso, fiz um teste de permutação e percebeu que os resultados depois do teste de permutação, que apenas 6% dos resultados são mais extremos que a estatística observada, então que eu considerei isso um valor muito baixo, então que a conclusão foi que realmente há essa diferença do aproveitamento e que os times do Rio Grande do Sul têm um aproveitamento melhor do que os times de Minas Gerais. E aí, falando um pouco sobre a classificação, né, da pergunta do Eduardo, né, da classificação não para Libertadores, como ele já tinha falado um pouco, né, a gente fez a classificação para ver se um time classifica ou não para Libertadores, de acordo com os dados, de acordo com o aproveitamento dele no Brasileirão. Então, primeiro teve, né, a construção da tabela de pontos, né, porque os dados que a gente utilizou foi número de pontos, gols marcados, sofridos, quantidade de vitórias, empates e derrotas, e além da quantidade do saldo de gols, né? Então, a partir disso a gente tem que, né, como está aqui, a gente classificou os dados de forma que os 6 primeiros classificam para Libertadores, porque na Libertadores normalmente tem mais times classificando, mas não pelo Brasileirão, né? Tem algumas outras coisas que influenciam, mas os times que classificam são os primeiros 6, né, pelas regras, então a gente colocou para classificar somente os primeiros 6. E a partir disso que a gente classificou, a gente normalizou os dados, utilizou o Smolt, que é uma técnica de equilíbrio dos dados, né? Porque como os dados são meio desbalanceados, né? São apenas 30% dos dados são de uma classe, né? Que é a classe de classificados, e outros 70% não. Esse desbalanceamento ele causa um pouco de dificuldade do modelo funcionar bem, né? Então, o Smolt faz com que o modelo fique balanceado. E assim a gente separou em modelos de dados e em dados de treino e de teste. Fizemos regressão logística usando cross-validation e a gente percebeu que, né, os resultados foram muito bons, né, depois do Smolt, né, com acurácia de 95%, precisão também, recal e F1. E
E a gente tem também a matriz de confusão, que mostra que, né, pouquíssimos erros, né, pouquíssimos falsos positivos ou negativos. E aí, para testar se realmente isso acontece, a gente fez um bootstrap com os dados para ver né, como é que ficam as métricas em relação ao comportamento do bootstrap. Né? E aí a gente tem os gráficos mostrando a distribuição da acurácia, da precisão, da revocação e do F1 score, todos, né, dentro do que está previsto, dentro dos que foi o teste antes. E a gente, por último, fez um teste utilizando novos dados. Eu peguei aqui a tabela da Premier League, que não é um campeonato brasileiro, mas que é um campeonato que tem o mesmo formato, então que daria para testar isso. E os dados do Campeonato Brasileiro de 2024, que não está na tabela, né? A nossa tabela, nossos dados vão até 2023, né? Então a gente pegou a tabela de 2024 para prever. E em todos os testes que a gente fez, né, nos 2 testes que a gente fez, previu com 100% né, de acerto, né, os 6 primeiros times passando e os outros não passando na Libertadores. Então, essa foi a apresentação do nosso grupo, né, as perguntas sobre o futebol e é isso.